Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem, né? Estamos ainda caminhando para a nossa 7ª semana de suspensão das nossas atividades presenciais. Situação ruim para todos nós, para os senhores alunos, para nós professores, né? Esperávamos que ao final do mês de abril as coisas começassem a voltar ao normal, mas pelo jeito isso não aconteceu, né? E a gente não tem aí uma previsão, pelo menos acompanhando essas notícias que vêm sendo dadas, de uma volta tão já, né? Esperávamos que pelo menos as nossas avaliações fossem feitas presenciais, né? Lembrando que o nosso curso não é EAD, nosso curso é um curso presencial e assim como o nosso curso, outros cursos estão passando pela mesma situação, né? Temos que nos virar nesse momento, encontrar meios para que nossas atividades não fiquem paradas. E nós temos feito isso através desses meios tecnológicos que ainda bem, né, fazem com que seja possível essa aproximação maior do professor com os alunos, né? Já disse mais de uma vez para os senhores que esse tipo de atividade não substitui a aula presencial de maneira completa, mas eu tenho verificado, lógico, a gente não tem outra saída, eu tenho verificado que tem dado resultado bom, né? A gente tem feito nossas videoaulas, encaminhado os textos, exercícios, eu tenho visto um empenho dos senhores em relação a isso. Na semana passada foi a semana da nossa avaliação da M1, né? Os senhores que estão iniciando na universidade já tiveram o azar de deparar com essa situação, né? Mas isso não era esperado por ninguém, né? Então, em relação à avaliação, eu acabei optando por fazer um trabalho de avaliação, né? Não me senti à vontade de fazer uma prova e vamos ver se até M2 nós não voltamos às nossas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade ao nosso curso, nosso plano de ensino, né, pessoal? Eu estou com o plano de ensino aqui, só para a gente acompanhar, quero que vocês acompanhem também, né? Nós já superamos aqui a unidade 1, né? Teoria Geral do Estado. Falamos da noção, objeto e método em relação à teoria geral do Estado. Localizamos a matéria, né, dentro do curso de Direito, né, a importância da matéria, essa matéria especulativa, né, que busca denominar, identificar as finalidades do Estado. Na unidade 2 nós falamos sobre a sociedade, né, origem, formação, elementos, finalidade social, ordem jurídica, poder social. Na unidade 3 nós estamos falando do Estado, a evolução histórica. Nós íamos fazer aquele trabalho, né, em grupo, que acabou sendo impedido por conta da suspensão das atividades, né? Vocês receberam, cada um, uma tarefa para falar sobre essa evolução dos estados, né? Falamos dos elementos formadores do Estado, né? E foi aonde nós paramos, os elementos, falamos dos poderes constituídos, né? Falamos do elemento povo, território, governo e soberania, e dentro desse assunto nós falamos de muita coisa. E agora a gente vai falamos inclusive de governo, né? Nós vamos falar sobre, na unidade 4, nós vamos falar sobre Estado e Direito, que envolve o conhecimento da personalidade jurídica do Estado e a noção de Estado de Direito. Tá? Só, acabei me esquecendo aqui, estou me dirigindo aqui hoje aos alunos do primeiro semestre, né? A matéria de Teoria Geral do Estado, né? Os alunos do primeiro semestre A. Então, nós estamos dando continuidade às nossas aulas aqui. Na última aula, nós terminamos os aspectos que envolvem os elementos constitutivos do Estado, que inclusive acabou sendo objeto até do trabalho que os senhores fizeram. Acredito que isso esteja bem fixado na memória dos senhores, tá, ok? Hoje nós vamos começar, então, ainda dentro, a matéria Teoria Geral do Estado, tem por objeto o estudo do próprio Estado. Então, nós já
sabemos quais são os elementos que formam o Estado. O tema hoje é Estado e Direito. Estado e Direito. Que pode parecer que se confundam, mas não é bem assim, pessoal. Nós temos que dentro do estudo da própria evolução do Estado, fazer uma distinção entre Estado e Direito. E o assunto vem bem a calhar nesse momento que nós estamos passando no nosso país em relação à governabilidade, né? A diferença do que é o Estado, do que é o direito e das pessoas que ocupam os cargos no Estado. É muito importante que nós tenhamos essa noção distinta. Então, nós já sabemos o que é o Estado, os elementos que formam, que o Estado é aquela organização destinada a manter a paz social. E de que forma que o Estado mantém a paz social? Com a aplicação do direito. Estado, então, mantém a paz social, é a sua finalidade, né? A sua finalidade, o bem-estar social, a paz social. E de que forma? Com a aplicação do direito. Então a pergunta, Estado e direito representam a mesma realidade jurídica? Eu posso dizer que Estado e direito são a mesma coisa? E como tudo em direito, nós temos correntes para responder essa questão, tá? Então sabemos o que é Estado e o que é direito, né? Direito é o conjunto de condições necessárias à convivência humana, né? E as teorias que buscam responder essa questão, a gente divide em três. A chamada teoria monística, que diz que monística, mono, que sim, Estado e direito confundem sim só uma realidade jurídica. Para essa corrente, o direito só emana do Estado. O direito é estatal. Não se admite qualquer regra jurídica que não seja aquela ditada pelo próprio Estado. O Estado seria, então, a única fonte do direito. Esses são os positivistas, pessoal. Os positivistas falam que o Estado é o único que pode ditar o direito. São eles, a gente pode citar entre eles, Hegel, Hobbes, o mais famoso Kelsen, né? E que são aqueles que dizem que o Estado e direito confundem-se em uma coisa só, na medida em que o direito só provém do Estado. A par dessa teoria monística, como tudo no direito, né, pessoal? Como eu sempre brinco, qual a melhor resposta no direito? A melhor resposta no direito é depende. Você sempre vai encontrar uma possibilidade de defender esta ou aquela posição. E é o que nós estamos vivendo hoje em dia, né, pessoal? Basta vocês acompanharem as mídias sociais, a imprensa, vocês vão ver que tem palpite para tudo, né? Então, a segunda teoria, eu falei que são três, né? É a chamada teoria dualística. A teoria monista fala que Estado e direito é a mesma coisa. A teoria dualística fala, não, Estado e direito são realidades distintas, independentes, inconfundíveis. Porque para os dualistas, o direito não provém somente do Estado. O Estado é, sim, uma fonte importante do direito, mas não é a única, né? Do Estado provém uma categoria de direito importantíssima, que é a lei, o direito positivo. Mas existem outras fontes do direito. Você deve estar estudando isso em IED, né? Outras fontes do direito, como, por exemplo, os costumes, a jurisprudência, a doutrina. Então, não é só da lei que provém o direito. Os princípios gerais do direito, os costumes são exemplos melhores até do que jurisprudência e doutrina, porque jurisprudência e doutrina estão mais relacionadas à lei. Então, eu poderia citar como outras fontes do direito, assim, na defesa dessa chamada teoria dualística, os costumes acatados por determinadas sociedades, os princípios gerais do direito, tá certo? Matéria que vocês estão estudando em IED. Essa é a teoria dualística, então ela separa Estado e direito, né? Ela reconhece que do Estado provém uma fonte importante, a mais importante fonte do direito, dentro do modelo jurídico civil law, né? Que é o nosso direito romano, em que a lei é a maior fonte do direito, tá?
Essa é a teoria. Alguns defensores dessa teoria, né, de Guy, Jack, eu vou passar esse texto para os senhores no final, até o final dessa semana, tá ok, pessoal? Então, teoria monista, teoria dualística, e temos uma terceira, que é sempre a chamada teoria em cima do muro, né? Nós chamamos a teoria do paralelismo. O que é algo paralelo? Que está ao lado. Para essa teoria, para esses teóricos, Estado e direito são realidades distintas, sim. Porém, interdependentes. Um depende do outro. Quer dizer, é uma teoria que busca acomodar as duas teorias anteriores. Reconhece a existência de um direito não estatal, fora do Estado, mas entende que a fonte principal a fonte principal do direito é a lei, que provém do Estado. Então é chamada teoria do paralelismo. Qual é melhor? Todas têm a sua função, pessoal. Todas têm a sua função. Eu acredito que a teoria do paralelismo, que é defendida, entre outras, por um jurista brasileiro, Miguel Reale, né, e pelo italiano Giorgio Del Vecchio, ela melhor esclareça essa situação, essa divergência entre Estado e direito. Ok, pessoal? Muito bem. Dentro desse estudo ainda, Estado e direito, uma outra pergunta que nós temos que fazer é a que diz respeito à personalidade jurídica do Estado. O que é o Estado? Pessoal, vocês vão estudar direito civil, se é que já não estão estudando, né? Que sujeitos de direito são as pessoas. A sociedade é formada de pessoas. E por mais que triste que isso possa parecer, pessoal, para alguns aí, os animais para o direito são coisas, objetos de direito. Então, para o direito interessa apenas as pessoas, uma vez que o homem é a destinação de tudo no âmbito do direito. Modernamente, contudo, além das pessoas físicas que nós conhecemos, há as chamadas pessoas fictas, conhecidas também como pessoas jurídicas. O que eu chamo de fictas? Que é uma fixação, é uma ficção jurídica. Olha, para fins de direito, vamos imaginar, eu e mais uma pessoa, eu tenho capital, a pessoa tem o conhecimento, resolvemos montar uma empresa. Essa empresa seria C, a pessoa jurídica, formada por Paulo e Leandro. Essa pessoa jurídica, C, não se confunde com a pessoa física A e nem B. É uma terceira pessoa para fins de direito. Por isso, é conhecido como uma pessoa ficta, a pessoa jurídica. Tá ok, pessoal? E aí, a pergunta que não quer calar. Qual é a natureza jurídica do Estado? O que o Estado é? Bem, de cara a gente afasta qualquer ideia para identificar o Estado como pessoa física, né? Então, o Estado não é o presidente, o Estado não são os parlamentares. O Estado, e isso a gente já antecipa para os senhores, é uma pessoa jurídica. E isso é muito importante para o direito, né? Na medida em que os sujeitos das relações jurídicas só podem ser as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Significa dizer que também os estados, o Estado, também está sujeito ao direito. Ele também se sujeita ao direito. Lógico que isso é uma noção mais moderna, nem sempre foi assim. Então, o Estado também é sujeito de direitos e obrigações, tá? E aqui, pessoal, eu não vou perder muito tempo com isso, porque com questões históricas, mas no texto que eu vou encaminhar para os senhores tem tudo isso, várias teorias históricas durante o tempo buscam identificar e explicar a personalidade jurídica do Estado. Nós temos a teoria contratualista, defendida por Hobbes e Locke, nós falamos já sobre eles, teoria ficcionista, de Savigny e Kelsen, a teoria realista, de Jack, Geber, Jelinek, e a teoria do realismo jurídico, de Didier, Donati, entre outros. Essas teorias, que são históricas, né,
eu vou encaminhar o texto para os senhores com um resuminho sobre cada uma delas, né? Mas aqui, no atual estágio, pessoal, nós vamos ao que interessa, nós já vamos identificar e estabelecer, dentro da situação das coisas atuais, qual é a personalidade jurídica e por que isso é interessante que nós reconheçamos essa personalidade jurídica, pessoal. Tá, ok? Então, resumindo todas as teorias, vocês vão perceber isso, que vocês vão receber o texto, a gente chega à seguinte conclusão, que de todos os autores, não tem como desconhecer a personalidade jurídica do Estado. Até porque no moderno Estado de Direito, isso faz muito sentido. Então, o Estado é, como qualquer pessoa, portador de direitos e de obrigações. E isso é muito importante, porque torna as relações jurídicas mais estáveis, né? Então, se amanhã ou depois o Estado pratica um ato que me prejudica, eu posso acionar o Estado. Tá? Então, resumindo todas as teorias que os senhores vão receber, nós temos as seguintes conclusões, tá, pessoal? São 4 conclusões que a gente pode chegar, e eu vou explicá-las para daí ficar mais fácil. A primeira: somente as pessoas físicas e jurídicas podem ser titulares de direitos e deveres jurídicos. Se só pessoas físicas e só pessoas jurídicas são titulares de direitos e obrigações, o Estado tem que ser reconhecido como o quê? Como uma pessoa jurídica. Ok? Essa é a primeira conclusão que nós temos do estudo de todas as teorias, que buscam identificar a personalidade jurídica do Estado. A segunda conclusão: através do reconhecimento do Estado como pessoa jurídica, é possível estabelecer limites eficazes à própria ação do Estado no seu relacionamento com o indivíduo. Olha, pessoal, se o Estado pode ser responsabilizado, isso acaba sendo um limite à sua atuação. Então, o Estado pode muito, mas não pode tudo. A frase tem sido utilizada muito ultimamente. Então, só que estou me referindo aqui ao Estado, o Estado como um todo, a estrutura estatal. Então, sendo passível de responsabilização, essa possibilidade de responsabilização é o limitador da ação do Estado. A terceira conclusão: as pessoas físicas, quando agem como órgãos do Estado, externam uma vontade que só pode ser imputada ao Estado, que não confunde com a vontade individual. Isso é muito importante, pessoal. Aquelas pessoas hoje que ocupam funções no Estado, seja o presidente, seja os parlamentares, seja os membros do Poder Judiciário, quando elas decidem, elas não decidem em nome próprio, e sim em nome do Estado, agem em nome do Estado, agem como órgãos do Estado. Ah, professor, tudo bem, isso eu já sabia. Mas isso é muito importante. Ao fazê-lo em nome do Estado, eventual responsabilidade será imputada a quem? A pessoa ou ao Estado? Ao Estado. Óbvio, né, que existe depois um sistema em que o Estado poderá, eventualmente, diante de uma atuação dolosa por parte daquele agente, se o Estado for responsabilizado, ele partir contra essa pessoa também, ok? Mas a regra é o seguinte: a pessoa que ocupa uma função no Estado, agindo em nome do Estado, quem pode ser responsabilizado? O Estado, e não a pessoa física. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica do Estado. Ok? Isso é muito importante, vocês vão entender melhor isso aí com o caminhar do tempo, né? E uma quarta conclusão que a gente chega, né, em relação à personalidade jurídica do Estado, devemos considerar a personalidade jurídica do Estado para o tratamento dos interesses coletivos, evitando-se a ação arbitrária em nome do Estado ou dos interesses coletivos. Aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa age em nome do Estado e não em nome próprio. Porque senão nós estaríamos diante de uma ditadura, a pessoa fazendo prevalecer a sua vontade pessoal, ok? Então essas são as conclusões que nós chegamos em relação à personalidade jurídica do Estado. Resumindo, o Estado é uma pessoa jurídica e como tal, como pessoa, está sujeito a direitos e obrigações. Isso é muito importante, pessoal. E isso pode ser visualizado nos dias atuais
na Constituição. E eu peço que os senhores deem uma olhadinha, é uma matéria de direito administrativo, vocês vão estudar mais à frente, né? No artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E eu vou ler para os senhores aqui, ó. A administração pública direta e indireta, Estado, né? De qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, daí eu vou no parágrafo 6º. O próprio caput já traz essa noção de que a relação do Estado é impessoal, né? E tem como premissas a moralidade, a publicidade, a eficiência, a legalidade, né? O Estado de Direito, nós vamos falar daqui a pouco. E o parágrafo 6º do mesmo artigo 37 diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, olha aqui, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. É a reafirmação daquilo que eu já disse. As pessoas que estão no exercício do poder, quando agem, é o próprio Estado agindo. Então, se essas pessoas aí, no exercício de suas atividades, cometem um ato que venha causar prejuízos a um terceiro, é o Estado que será responsabilizado. A própria Constituição reconhece isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Como eu disse, o texto vai ser encaminhado para os senhores em seguida. Dentro dessa linha, nós estamos estudando Estado e Direito, dentro dessa nossa identificação de qual seja a personalidade jurídica do Estado, nós vamos para um assunto também agora correlacionado, né? Aliás, intimamente ligado, que é o conceito de Estado de Direito. Olha, o tema lá em cima é Estado e Direito. Se confunde Estado e Direito. Agora, uma expressão que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, as pessoas comentando: nós vivemos no Estado de Direito, no Estado de Direito. O que significa esse Estado de Direito? Que é uma conquista dos Estados, uma conquista histórica do Estado. Tá, pessoal? Essa expressão Estado de Direito, a gente pode definir como... Estado de Direito é a autoridade e influência do direito na sociedade, especialmente quando vista como uma restrição ao comportamento individual e institucional. Individual e institucional. Estado de Direito, pessoal, em poucas palavras, é o Estado das leis. É o Estado em que mesmo o Estado está sujeito às leis. E quando eu falo leis, inclui-se aí também a Constituição, né? Então todas as pessoas, mesmo aquelas que formam o próprio governo, estão submetidas ao crivo da lei, pessoal. Todos os membros da sociedade, que devem ser considerados igualmente. A ideia do Estado de Direito veio exatamente no sentido de contrapor o argumento do direito divino dos reis, aquele que podia fazer o que quisesse, quando quisesse, porque ele teria o direito divino. Então, em contraposição a essa ideia, vem o Estado de Direito, que é o Estado das leis, aprovada pela própria sociedade. Então, apenas as leis feitas pelos legisladores, que se aplicam a todos de forma igual, pode estabelecer obrigações. Esse é o princípio do Estado de Direito. Esse princípio, pessoal, ele começou a ser popularizado a partir do século XIX, né? Mas ele já era vislumbrado pelos antigos filósofos. Nós chegamos, nossa primeira aula, não sei se os senhores se lembram, lógico que se lembram, né? Quando eu passei aquele texto, Aristóteles já tinha essa discussão no seu livro A Política, né? Se o Estado é melhor governado por um bom homem do que por uma ótima lei, né? Lembra-se disso, né? Então essa discussão já havia até pelos filósofos antigos, né? E o Estado de Direito é algo que é impossível a sobrevivência em regimes democráticos, sendo que não seja sob o palio do Estado de Direito, tá bom? Dentro dessa linha também, modernamente, o Estado chamado Estado de Direito, né, em todo o mundo, ele observa alguns princípios universais, tá? Eu vou passar para os senhores alguns desses princípios,
que são importantíssimos para a gente entender a importância do chamado Estado de Direito, o Estado das leis, e não o Estado das pessoas, principalmente daquelas pessoas que estão no poder, porque o poder pertence ao povo. Então, pessoal, dentro desses princípios, nós podemos falar que o governo e seus respectivos funcionários e agentes são responsáveis perante a lei. Então, aquelas pessoas, como eu já disse, essas leis também devem ser claras, estáveis, justas e que devendo proteger principalmente os direitos fundamentais, entre os quais a liberdade, o direito de manifestação, o direito de propriedade. Então, essas leis que a todos obrigam, também não basta ser lei. Não adianta você publicar uma lei que seja injusta, no sentido filosófico. O que é uma lei justa e injusta? Mas é uma lei que atenda essas premissas de proteção dos direitos fundamentais, tá? Uma outra coisa também, como eu já disse, não basta ser uma lei. De repente, chama-se lei ao que é imposto. Deve haver um processo de elaboração dessas leis, né? Um processo claro, em que elas sejam promulgadas de uma forma transparente, né, e eficiente, e permitindo também que as pessoas tenham acesso ao judiciário até para eventualmente contestar o teor de algumas dessas leis. Isso é muito importante. Daí o cruzamento entre as funções estatais. Aí o sistema de check and balances que nós já falamos. Sistema de freios e contrapesos que deve existir entre executivo, legislativo e judiciário, né? Um não se sobrepondo ao outro, mas um fiscalizando de forma harmônica ao outro. Ok, pessoal? E aqui, para a gente finalizar essa nossa aula sobre Estado e Direito e Estado de Direito, que são coisas distintas, né? E nós aqui nisso incluímos o assunto personalidade jurídica do Estado. Então, o Estado de Direito, pessoal, que a gente pode chamar também de Estado da legalidade, ele tem as seguintes características básicas. Preste atenção nisso que pode cair na prova. Características básicas de um chamado Estado de Direito. Primeiro, a submissão ao império da lei. E essa submissão não só do cidadão desse Estado, como o próprio Estado. Uma terceira premissa de um chamado Estado de Direito, importantíssima: divisão das funções estatais. O Estado de Direito necessariamente deve ter essa divisão. Aquilo que nós já falamos, né? A concentração do poder em uma única pessoa, em um único órgão, leva ao abuso. E uma terceira premissa, um terceiro princípio básico: a previsão de enunciados e garantias de direitos individuais fundamentais. Então, o reconhecimento desses direitos fundamentais, e seja através de uma Constituição. Aliás, através de uma Constituição. Que será o nosso próximo assunto, pessoal. Nós vamos começar a falar, na nossa próxima aula, sobre o chamado constitucionalismo, que é exatamente essa reação ao absolutismo. A ideia de que a sociedade cansada de ver impostas algumas obrigações, estabelece a necessidade de um freio a isso, né? E a isso nós chamamos de movimento constitucional, o nascimento das constituições, que limitam o poder estatal. Mas isso é um próximo assunto. Então, recapitulando, hoje nós falamos sobre a distinção ou não de Estado e Direito, as correntes. Falamos da personalidade jurídica do Estado. E nisso existem várias teorias que tratam dessa evolução da personalidade jurídica. Isso eu vou mandar para os senhores através do texto. E, por fim, nós falamos do Estado de Direito, o Estado da legalidade, né? E terminando com os princípios que envolvem o chamado Estado de Direito, o reconhecimento do chamado Estado de Direito. Ok, pessoal? Então fica assim, eu vou encaminhar para os senhores, além dessa videoaula, vou encaminhar o texto de tudo isso que nós falamos, né? De forma um pouco até mais ampla. E no final vai ter alguns exercícios para os senhores fazerem sobre o assunto e com prazo para entrega, tá ok, pessoal? Ok? Então, continue estudando, vamos ter paciência que tudo isso
vai acabar essa situação, esse isolamento vai acabar uma hora, e nós nos encontraremos e nos abraçaremos logo logo, tá ok, pessoal? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.